Era uma vez, em um pacato vilarejo escondido entre montanhas, um jovem chamado Lúcio. Ele era um rapaz comum, que vivia de maneira simples, mas guardava em seu peito uma inquietação que nunca o deixava em paz. Enquanto seus amigos se contentavam com a rotina diária, Lúcio sonhava com algo maior, algo que nem ele mesmo conseguia definir. Seus dias eram preenchidos pelo trabalho duro nos campos, mas suas noites eram povoadas por sonhos vívidos de aventuras e descobertas. Certo dia, enquanto trabalhava debaixo de um sol escaldante, Lúcio avistou uma figura misteriosa se aproximando lentamente. Era um homem alto, envolto em um manto escuro, que parecia brilhar levemente à luz do sol. Ao se aproximar, a figura ergueu o capuz revelando um rosto marcado pelo tempo e pelos segredos do mundo. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga, e sua voz, quando finalmente falou, ressoou como um eco de eras passadas. Lúcio, disse a figura com um tom que parecia misturar urgência e serenidade, você foi escolhido para uma jornada que vai além dos limites deste vilarejo, além do que sua mente pode imaginar. Lúcio, surpreendido e um pouco desconfiado, respondeu, mas quem é você? E por que eu fui escolhido? O homem sorriu enigmaticamente e respondeu, meu nome não importa. O que importa é que dentro de você há uma chama que precisa ser alimentada. A resposta para sua inquietação está lá fora, e a jornada que se inicia hoje será a chave para encontrá-la. Mas saiba que não será fácil. Você enfrentará desafios que testarão sua fé, coragem e sabedoria. Sem entender completamente, mas sentindo uma irresistível atração pelas palavras do estranho, Lúcio sentiu uma mistura de medo e excitação. E se eu não estiver pronto? Perguntou ele, com uma voz trêmula. Você nunca saberá até tentar, respondeu a figura, desaparecendo tão misteriosamente quanto havia surgido, deixando Lúcio com uma sensação de urgência e uma decisão a ser tomada. Determinando-se a seguir aquele chamado misterioso, Lúcio se preparou para partir, despedindo-se de sua família e amigos. Com um coração pesado de incertezas, mas uma mente firme no propósito, ele iniciou sua caminhada, seguindo as palavras do estranho como um farol na escuridão. E assim, Lúcio embarcou em sua jornada, caminhando por dias sem fim, enfrentando tempestades e um sol implacável, até que finalmente avistou uma caverna iluminada por uma luz suave. A caverna parecia chamá-lo, como se guardasse respostas para todas as suas perguntas. Ao entrar na caverna, Lúcio encontrou um velho sábio sentado em posição de meditação, envolto em uma aura de tranquilidade e conhecimento. O sábio abriu os olhos lentamente e disse, você buscou respostas, e elas te trouxeram até aqui. Mas antes de revelá-las, você deve passar por 3 desafios que testarão sua fé, coragem e sabedoria. Lúcio, agora mais determinado do que nunca, sabia que não podia voltar atrás. A primeira prova estava prestes a começar. Lúcio, com o coração acelerado e a mente fervilhando de perguntas, adentrou a caverna iluminada. O ar ali dentro parecia mais pesado, carregado de mistério e significado. Cada passo ecoava nas paredes, e uma sensação de estar sendo observado tomou conta dele. No centro da caverna, sobre uma pedra lisa, estava sentado um velho sábio, cuja presença emanava uma paz inabalável. O sábio, envolto em um manto que parecia feito de estrelas, abriu os olhos lentamente, revelando um olhar profundo e penetrante. Bem-vindo, Lúcio, disse ele, com uma voz que soava como o sussurro do vento através das árvores antigas. Eu sou o guardião das respostas. Você veio em busca de um propósito, mas primeiro deve provar ser digno dele. Lúcio, tentando conter a ansiedade, perguntou. Como posso provar isso, sábio? O que devo fazer? O sábio ergueu uma mão ossuda, apontando para 3 arcos esculpidos na rocha, cada um levando a um túnel escuro. Você deve enfrentar 3 desafios, explicou ele. Cada um testará uma parte essencial de sua alma: fé,
coragem e sabedoria. Somente ao passar por todos, você encontrará as respostas que procura. Com um aceno de cabeça, Lúcio aceitou o desafio. O primeiro arco, marcado com símbolos antigos, parecia chamá-lo. Ele respirou fundo e deu um passo à frente, adentrando o túnel que rapidamente se transformou em uma caverna escura. Dentro daquela caverna, os sons de passos ecoavam e transformavam-se em sussurros, depois em gritos. Era como se seus próprios medos tomassem forma e vida, transformando-se em monstros horrendos que o cercavam de todos os lados. O coração de Lúcio batia descontrolado e o pânico ameaçava dominá-lo. No entanto, ele se lembrou das palavras do sábio e da promessa de respostas no final dos desafios. Enfrentando cada uma das visões terríveis que surgiam, Lúcio percebeu que, ao não se deixar vencer pelo medo, as criaturas começavam a desaparecer, dissolvendo-se no ar como fumaça. O túnel parecia se iluminar à medida que ele avançava, até que uma luz brilhante indicou a saída. Ao atravessar a luz, Lúcio se viu de volta à caverna principal, onde o sábio o aguardava. Você enfrentou a caverna dos medos e triunfou, disse o velho com um leve sorriso de aprovação. Agora você deve atravessar a ponte da coragem. Com o coração ainda pulsando de adrenalina, Lúcio olhou para o segundo arco, onde uma ponte frágil se estendia sobre um abismo sem fim. Cada passo parecia um salto no desconhecido, mas ele sabia que a coragem verdadeira não era a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. E assim, com os olhos fixos no objetivo, Lúcio começou a travessia. Lúcio entrou no túnel escuro do primeiro desafio com o coração batendo forte. A escuridão parecia engoli-lo, e a sensação de estar completamente sozinho começou a dominá-lo. Cada passo que dava ecoava de forma sinistra pelas paredes da caverna, amplificando o silêncio e a solidão ao seu redor. De repente, ele ouviu um som distante, como um sussurro. Parou, tentando entender de onde vinha. À medida que avançava, os sussurros se transformaram em risos malévolos e murmúrios aterrorizantes. O caminho começou a se estreitar, e figuras sombrias emergiam das paredes, personificações de seus piores medos. Ele viu rostos familiares e distorcidos, zombando dele, lembrando-lhe de falhas passadas e temores ocultos. Seus olhos se arregalaram quando uma sombra particularmente grande e ameaçadora avançou em sua direção, crescendo em tamanho e intensidade. Lúcio, paralisado por um momento, sentiu um desespero quase insuportável. Mas então lembrou-se das palavras do sábio. A fé é a lâmpada na escuridão. Fechando os olhos, respirou fundo e reuniu todas as suas forças. Visualizou a luz dentro de si, pequena no início, mas crescendo à medida que ele focava sua mente. Com um grito de determinação, ele abriu os olhos e enfrentou a sombra. Para sua surpresa, a sombra começou a desvanecer-se, como névoa ao sol nascente. Os risos e murmúrios foram se calando, substituídos por um silêncio acolhedor. Cada passo que dava à frente dissipava mais de seus medos, e a caverna, que antes parecia um poço sem fundo de terror, começou a revelar uma luz suave ao fundo. Ao alcançar a saída, Lúcio emergiu na caverna principal, ofegante, mas triunfante. O sábio estava ali, esperando por ele. Você enfrentou seus medos e emergiu vitorioso, disse o sábio com um brilho de aprovação nos olhos. Mas sua jornada está apenas começando. A coragem verdadeira será testada a seguir. O velho sábio apontou para o segundo arco, onde uma ponte estreita e balançante se estendia sobre um abismo escuro e profundo. A ponte, feita de cordas e tábuas velhas, parecia mal suportar seu próprio peso. O abismo abaixo era um mar de escuridão, sem fundo visível. Lúcio olhou para a ponte, sentindo o coração acelerar novamente. Cada fibra do seu ser gritava para ele não prosseguir, mas ele sabia que recuar não era uma opção. Com um último olhar de encorajamento do sábio, ele deu o primeiro passo, sentindo a madeira ranger sob seus pés. Atravessar a ponte da coragem seria uma prova não apenas de bravura, mas de equilíbrio e determinação. Lúcio respirou fundo, sentindo o vento frio que soprava do abismo abaixo. A ponte à sua frente balançava levemente, como se zombasse de sua determinação.
As cordas desgastadas e as tábuas de madeira rangiam sob o peso do desafio que se aproximava. Com um último olhar para o sábio, que o observava com uma expressão serena, Lúcio deu o primeiro passo. A ponte estremeceu e ele sentiu seu coração acelerar. O abismo parecia sussurrar segredos sombrios e cada movimento seu era acompanhado pelo eco do ranger da madeira. Os primeiros passos foram hesitantes, cada um testando a estabilidade do próximo. Ele sabia que qualquer descuido poderia ser fatal. Coragem não é a ausência de medo, mas a conquista sobre ele, murmurou Lúcio para si mesmo, tentando se lembrar das histórias de bravura que ouvira quando criança. O vento parecia aumentar, como se quisesse empurrá-lo para o abismo. Ele se agachou, tentando manter o equilíbrio, e focou seu olhar no outro lado da ponte, onde uma luz suave o aguardava. Passo a passo ele avançava, seus pés encontrando apoio em tábuas que pareciam cada vez mais frágeis. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. Ele ouvia o som de sua própria respiração, pesada e ritmada, tentando bloquear os sussurros do abismo que tentavam semear dúvidas em sua mente. A meio caminho, a ponte balançou violentamente, e Lúcio quase perdeu o equilíbrio. Ele se agarrou às cordas com força, sentindo-as queimar em suas mãos. Fechou os olhos por um momento, imaginando o que aconteceria se caísse. Mas então, a imagem do sábio e as palavras de incentivo vieram à sua mente. Ele abriu os olhos novamente, determinado a continuar. Finalmente, após o que parecia uma vida inteira, Lúcio deu o último passo e alcançou o outro lado. Seus pés tocaram a terra firme, e ele se ajoelhou, exausto, mas vitorioso. O sábio, que agora parecia mais próximo, sorriu e acenou para ele. Você atravessou a ponte da coragem, disse o sábio, sua voz ecoando como uma melodia suave. Mas o verdadeiro teste de sua sabedoria ainda está por vir. À frente, Lúcio viu uma porta de madeira antiga, com um enigma inscrito em letras douradas. Ele sabia que o próximo desafio exigiria mais do que bravura. Exigiria a profundidade de sua compreensão e clareza de pensamento. Com o coração ainda acelerado pela travessia, Lúcio se levantou e caminhou até a porta, pronto para enfrentar o enigma da sabedoria. Lúcio se aproximou da porta de madeira antiga, sentindo uma mistura de alívio e antecipação. A travessia da Ponte da Coragem havia testado seus limites físicos e emocionais, mas ele sabia que o próximo desafio seria diferente. Diante dele, o enigma inscrito na porta parecia brilhar à luz suave que emanava das paredes da caverna. As palavras, gravadas em letras douradas, diziam: Sou o começo do fim e o fim do antes. Sou o início de tudo e o fim de todos. Quem sou eu? Lúcio franziu a testa, ponderando o significado das palavras. O enigma parecia simples à primeira vista, mas ele sabia que as respostas mais profundas muitas vezes se escondem sob a superfície das coisas. Ele relembrou as histórias de sábios antigos que falavam em metáforas, onde o óbvio era muitas vezes a chave para o oculto. Ele repetiu o enigma em voz alta, deixando cada palavra ressoar em sua mente. O começo do fim, o fim do antes, o início de tudo e o fim de todos. Pensou em todas as possibilidades, desde conceitos abstratos até elementos da natureza. Mas então, como um relâmpago, a resposta lhe veio. Sorriu, sentindo a simplicidade e a profundidade da verdade que o enigma carregava. É o tempo, murmurou com confiança. Assim que as palavras deixaram seus lábios, a porta se abriu lentamente, como se reconhecesse a sabedoria contida na resposta. Lúcio deu um passo à frente, entrando em uma nova câmara da caverna, mais iluminada e acolhedora. No centro da sala havia um pedestal com um pergaminho antigo. Ele se aproximou com cuidado, sentindo que estava prestes a descobrir algo crucial. Ao desenrolar o pergaminho, viu que estava escrito em uma língua antiga, mas as palavras magicamente se transformaram em frases compreensíveis diante de seus olhos. O pergaminho continha uma mensagem que parecia falar diretamente ao seu coração e à sua jornada. Você demonstrou fé, coragem e sabedoria, dizia o texto. Mas a verdadeira jornada não é apenas superar desafios externos. É entender o propósito interior e como ele se conecta ao todo. Para completar sua transformação, você deve retornar ao sábio e compartilhar o que aprendeu.
Lúcio sentiu uma nova onda de determinação. Ele enrolou o pergaminho e guardou-o com cuidado. Ao se virar para sair da câmara, percebeu que o caminho de volta ao sábio estava agora iluminado por uma luz dourada, como se o próprio destino estivesse guiando seus passos. Com passos firmes e uma mente clara, ele começou seu caminho de volta, ansioso para compartilhar suas descobertas e continuar sua jornada. Quando voltou à caverna principal, o sábio o aguardava, com um olhar que misturava expectativa e sabedoria. Você completou os desafios, disse o sábio, com um sorriso enigmático. Mas a verdadeira revelação está apenas começando, e assim, com o pergaminho em mãos e o coração cheio de propósito, Lúcio se preparou para desvendar o próximo capítulo de sua jornada, sabendo que o caminho à frente ainda guardava muitos segredos e desafios. Lúcio, com o pergaminho firme em suas mãos, caminhou de volta até o sábio, sentindo que cada passo o aproximava de uma revelação maior. Ao entrar na caverna principal, o sábio estava lá, sentado em uma posição de meditação, envolto pela mesma aura de tranquilidade e conhecimento que emanava desde o início. Você completou os desafios, Lúcio, disse o sábio com um sorriso suave. Mas a verdadeira jornada está apenas começando. Cada desafio que você enfrentou foi uma metáfora para as batalhas internas que todos nós enfrentamos. Agora você deve entender como aplicar essa sabedoria em sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Lúcio entregou o pergaminho ao sábio, que o abriu e leu silenciosamente. Após alguns momentos, ele levantou os olhos e fixou-os nos de Lúcio. Este pergaminho contém mais do que palavras, disse ele. Ele é um mapa para o seu verdadeiro propósito. Você enfrentou seus medos, mostrou coragem e revelou sabedoria. Agora deve usar esses dons para guiar outros em suas próprias jornadas. O sábio estendeu a mão e entregou a Lúcio um amuleto de ouro antigo, com símbolos que brilhavam com uma luz suave. Este amuleto é um símbolo de sua transformação, explicou o sábio. Use-o como um farol de esperança e conhecimento para aqueles que ainda estão na escuridão. Seu verdadeiro desafio será inspirar e motivar outros, assim como você foi inspirado. Lúcio aceitou o amuleto, sentindo seu peso e significância. Ele sabia que sua missão não terminava ali, mas se expandia para além de suas experiências pessoais. Com um sentimento renovado de propósito, ele se despediu do sábio, prometendo usar sua nova sabedoria para o bem. Ao sair da caverna, o mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais claros. Ele sentia como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Voltando ao seu vilarejo, Lúcio percebeu que a verdadeira jornada não era apenas uma busca pessoal, mas uma missão de compartilhar o que aprendeu com o mundo. Sua chegada ao vilarejo foi marcada por olhares curiosos e perguntas ansiosas. Ele começou a contar suas histórias, cada uma carregada de lições de fé, coragem e sabedoria. As pessoas ouviam com atenção, inspiradas pelas suas palavras e pelo brilho em seus olhos. Lúcio sabia que cada pessoa tinha uma jornada própria, cheia de desafios únicos, e ele estava determinado a ser o guia e a luz que ajudaria a cada um a encontrar seu caminho. Porém, um dia, um jovem apareceu à sua porta, com um olhar que espelhava o de Lúcio quando iniciou sua própria jornada. Lúcio, disse o jovem, com uma mistura de admiração e determinação, ouvi falar de suas aventuras e estou em busca de meu propósito. Com um sorriso de compreensão, Lúcio sabia que sua missão estava apenas começando a se expandir. Ele olhou para o jovem, vendo nele um reflexo de si mesmo, e começou a contar sua história mais uma vez, sabendo que cada palavra plantava a semente de uma nova jornada. E assim, com um novo brilho nos olhos, Lúcio preparou-se para o próximo capítulo, sabendo que o futuro reservava muitas aventuras e descobertas, tanto para ele quanto para aqueles que ele guiaria. Com o jovem à sua porta, Lúcio sentiu uma responsabilidade profunda. Ele lembrava de sua própria jornada e do impacto que o sábio teve em sua vida. Sabia que agora era sua vez de ser o mentor, de guiar outros em suas próprias aventuras de descoberta e crescimento. Lúcio, disse o jovem com olhos ansiosos, meu nome é Rafael.
Quero entender meu propósito e encontrar o caminho como você encontrou o seu. Lúcio, vendo a mesma chama de determinação que uma vez ardeu dentro de si, acenou com a cabeça. Rafael, começou ele, a jornada para encontrar seu propósito é cheia de desafios e lições, e eu estarei ao seu lado para ajudar a navegar por esse caminho. Ele levou Rafael até um local tranquilo, onde a natureza parecia conspirar para criar um ambiente de paz e reflexão. Sentaram-se à sombra de uma grande árvore cujas folhas balançavam suavemente com a brisa. A primeira coisa que você precisa entender, disse Lúcio, é que o verdadeiro propósito não é algo que se encontra fora de si, mas algo que se descobre dentro de si. Rafael ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como se fossem preciosas pérolas de sabedoria. Mas como eu faço isso, Lúcio? Como começo a procurar dentro de mim mesmo? Lúcio sorriu, lembrando-se das palavras do sábio. Você deve enfrentar seus medos, mostrar coragem e buscar sabedoria. Isso é feito através da reflexão, do aprendizado e da prática. Vamos começar com uma simples meditação. Ele guiou Rafael em uma prática de meditação, ensinando-o a acalmar a mente e ouvir a voz interior. Enquanto Rafael mergulhava na meditação, Lúcio refletia sobre sua própria jornada, percebendo o quanto havia crescido e o quanto ainda tinha para aprender. Os dias se transformaram em semanas, e Lúcio acompanhava Rafael em vários exercícios e reflexões. Eles exploravam antigos textos de sabedoria, faziam caminhadas pela natureza e enfrentavam desafios simbólicos que espelhavam aqueles que Lúcio havia superado. Rafael mostrava uma dedicação impressionante, e Lúcio sentia-se orgulhoso do progresso de seu aprendiz. Certa noite, ao redor de uma fogueira, Rafael perguntou: Lúcio, como você sabia que estava no caminho certo? Como posso ter certeza de que estou encontrando meu verdadeiro propósito? Lúcio olhou para as chamas dançantes e respondeu: A certeza não vem de respostas prontas, mas da sensação de estar em harmonia com o que você faz. Quando suas ações refletem seus valores e paixões, você está no caminho certo. E lembre-se, o caminho é tão importante quanto o destino. Rafael assentiu, absorvendo a profundidade dessas palavras. Ele sentia que cada dia o aproximava mais de uma compreensão maior de si mesmo. No entanto, sabia que ainda havia muito a descobrir e muitos desafios a enfrentar. Naquela mesma noite, Lúcio teve um sonho. Nele, o sábio aparecia novamente, sorrindo de forma enigmática. Você está indo bem, Lúcio, disse o sábio. Mas lembre-se, a jornada de um mentor é contínua e cheia de novas lições. Lúcio acordou com uma nova clareza. Ele sabia que sua própria jornada estava longe de acabar, e que cada passo que dava com Rafael era também um passo em sua própria evolução. Eles ainda tinham muito a aprender e a compartilhar, e o próximo desafio já estava à espreita. No horizonte, uma nova figura misteriosa se aproximava, trazendo consigo um novo enigma e a promessa de mais aventuras. Rafael assentiu, absorvendo a profundidade dessas palavras. Lúcio e Rafael observaram a figura misteriosa se aproximando no horizonte. Um vento suave agitava as folhas ao redor deles, como se a própria natureza estivesse antecipando o que estava por vir. A figura, envolta em um manto escuro, parecia carregar consigo um ar de mistério e propósito. Quem será essa pessoa? Perguntou Rafael com um tom de curiosidade misturado com um leve toque de apreensão. Lúcio olhou para a figura por um momento, ponderando as possibilidades. Ele sabia que cada novo encontro trazia consigo novos desafios e oportunidades de crescimento. Não sei ao certo, respondeu ele, mas parece que nosso próximo desafio está prestes a começar. Enquanto a figura se aproximava, eles sentiram uma energia estranha no ar, como se o universo estivesse tecendo seus destinos juntos. Lúcio sentiu um calafrio de expectativa percorrer sua espinha, sabendo que o que quer que estivesse por vir os testaria de maneiras que ainda não podiam imaginar. Com o coração aberto para o desconhecido e a mente preparada para o que viria a seguir, Lúcio e Rafael aguardaram,
prontos para enfrentar o próximo capítulo de suas jornadas. Assim, o ciclo de desafios, aprendizados e crescimento continua, cada encontro trazendo novas lições e revelações.